Então beleza pessoal, vamos dar continuidade. Segunda parte falando sobre ambiente. Vamos agora nos atentar ao ambiente urbano. Como que o ambiente urbano pode impactar nos resultados de um trabalho que está sendo desenvolvido. A possibilidade de serem desenvolvidos maus hábitos numa ocasião como essa é maior. Porque vamos levar em consideração a realidade da maioria dos cães pertencendo a lares, a famílias. Uma boa parte deles por vezes estão ali inseridos em casas térreas, sem um quintal muito grande. Algumas até têm, mas muitas vezes não é o suficiente para suprir a necessidade de um cão com relação a gastar energia, enriquecimento ambiental. Em hipóteses ainda piores, apartamentos ali 40, 60 metros quadrados, alguns raros casos entre 100 e 200 metros quadrados, e em raríssimos casos apartamentos com mais de 300, 400 metros quadrados, enfim, sem acesso ali a uma grama, a outros animais, um ambiente arejado. Então, o que para nós é confortável, não necessariamente é saudável para o cachorro. Tudo bem, ele se adapta, ele se acostuma a ter ali o sofá, a cama, o ambiente do dono, ele se adapta àquilo que nós temos como uma noção de conforto. Logicamente, se os cães pudessem escolher, se eles pudessem, digamos assim, opinar de modo racional, muito provavelmente prefeririam estar num ambiente rural e não num ambiente urbano. Em decorrência disso, a possibilidade de maus hábitos serem desenvolvidos por termos ali um ambiente muito artificial, sem muitas alternativas, um ambiente de pobre enriquecimento, aliás, não faz muito sentido isso, né? Mas digamos um ambiente empobrecido, sem muitas alternativas, faz com que o cão se estresse com mais frequência e desenvolva maus hábitos, desvios de comportamento com mais frequência, tal como, por exemplo, roer móveis, ficar cavando buraco, esburacando a parede, urinar e defecar compulsoriamente, não pela necessidade que ele sente, mas compulsoriamente com a finalidade de ou chamar o dono ou simplesmente ter o que fazer. Então entenda que se o seu cão tem muitos maus hábitos, olhe à volta, veja como o seu ambiente, de uma certa maneira, está impactando negativamente na qualidade de vida dele. Beleza? Vamos lá, mais detalhes aqui, mais observações. Já falei então sobre aquele ambiente empobrecido, que impacta negativamente o comportamento do cachorro. Outro fator importante a ser observado com ambientes urbanos é uma probabilidade maior de infantilização. Ao contrário do que eu falei no ambiente rural, nós temos aqui, pelo fato do cão estar dentro de casa, ele está mais grudado com o dono, mais próximo do sofá, mais próximo da cama, no colo, sendo mimado, sem problemas para resolver. O que é, veja só, o que é a inteligência? É a capacidade de você resolver problemas. Então, por vezes, um ambiente, uma casa confortável não tem problemas para o cão resolver, não tem desafios. Então, aquele cão não desenvolve plenamente a sua inteligência, a sua capacidade de investigar, explorar, amadurecer, como dito aqui no caso do ambiente rural, muito próximo do dono, muito mimado, muito protegido. Então esse cão acaba sendo infantilizado. É uma outra característica que impacta nisso, né? Por outro lado, ambiente de fácil controle. Então, para você, às vezes, fazer um trabalho ali de obediência é muito fácil, porque você está dentro de casa, não tem, dificilmente terá alguma coisa à volta dificultando o seu trabalho, mas em detrimento disso, você tem outras desvantagens no que tange aí o amadurecimento daquele ser vivo, tá certo? E em que pese esse item aqui, estampagem de filhotes, estar relacionado ao ambiente urbano, ele também vale para o que eu falei em ambiente rural. Mas o que é estampagem? Eu já falei em outros vídeos. A estampagem é aquele período de estampagem que vai até o 4º mês aproximadamente, que é a oportunidade que o filhote tem de ter estampado em suas memórias, em seu processo de formação, experiências com outros animais, cães, ambientes, de modo que ele cresça com aquele estampado em sua mente, aquilo não o surpreenda na fase jovem ou adulta, e ele não venha se comportar como um cão excessivamente medroso, excessivamente agressivo, ser um cão menos reativo, tá certo? Então entendam que
por vezes o ambiente urbano prejudica a estampagem do filhote, porque a casa na qual ele se encontra, aquele apartamento, limita esse processo. Já num ambiente rural, isso aqui tende a ser muito mais produtivo, tá certo? E para a gente concluir então, por que eu coloquei aqui um comparativo entre, vamos supor, Brasil e Estados Unidos, como que as casas são construídas e o que o cachorro tem a ver com isso? Veja só, não sei se está claro para vocês, mas esse quadrado aqui é como se fosse a casa, sendo vista por cima. Nós temos aqui então, nesse ambiente, Brasil, por exemplo, a casa, nessa parte azul, o que seria um muro ou uma grade, a rua, e aqui nos Estados Unidos é diferente. Você tem a casa construída, à frente dela, na qual você tem ali um gramado, né, geralmente uma área aberta. Um detalhe que eu esqueci de colocar é que, além desse gramado, então, você tem a rua. Mas tem um outro detalhe importante também. A casa, o gramado na frente, a rua. E nos fundos da casa há uma viela. Então aqui nós temos outras casas, né? À frente da casa. Do outro lado, uma outra casa, a rua de trás. Só que entre os fundos dessas casas, uma viela utilizada para quê? Para que os carros sejam, os carros dos moradores sejam estacionados, geralmente em garagens ficam no fundo, e o caminhão de lixo passar também, né? Ele poder recolher ali o lixo, tal, dessa maneira. Então, nos Estados Unidos costuma ser um pouco diferente. As ruas têm ali, digamos assim, um movimento maior, um fluxo maior de pessoas, carros, motos, pessoas. Aqui no fundo, muito raramente passa algum veículo, geralmente nos casos o carro de um morador ou outro, ou um caminhão de lixo. Mas qual que é o detalhe? Nessa casa americana, meio que próximo, aqui, essa rua de trás, eles têm um quintal também, um cercado, uma grade, e é onde o cachorro fica. Então, geralmente, nos Estados Unidos, quem tem cachorro, o cachorro fica ou dentro de casa ou no quintal do fundo, e pouca exposição a estímulos estressantes, carros, motos, ônibus, que passem com frequência e estressem os cães. Então a tendência é que os cães nos Estados Unidos, pela maneira como eles estão posicionados, tenham menos exposições a estímulos estressantes. Já no Brasil isso é um pouco diferente, porque aqui as casas são todas fechadas, um pequeno quintal à frente, ou que seja um quintal um pouco maior, só que qual que é o detalhe? Ele está exposto à rua, ele está de frente para a rua, e uma rua muito movimentada. Pode até mesmo ser uma avenida, uma via de grande circulação, e dessa maneira todos os dias, ele vendo pessoas, vendo carros, motos, ônibus, o carteiro, o leiturista, aquele cachorro começa a ficar louco, estressado, ele não pode ver nada, que ele começa a latir, a rosnar. A partir daí ele desenvolve outros comportamentos decorrentes desse estresse, principalmente aquele que gera muita reclamação por parte dos donos, que é o latido excessivo. Por que os cães latem muito? Em alguns casos, porque o ambiente faz com que ele se estresse com qualquer estímulo e passe a latir habitualmente. Talvez nos Estados Unidos isso seja um pouco diferente, porque ele está menos exposto e num ambiente um pouco mais tranquilo, tá certo? Tá concluída então aqui a minha observação com relação aos fatores que influenciam tanto no comportamento canino como na produtividade do treino, e a partir daqui eu começarei a fazer vídeos para dar uma clareza maior aos nossos colegas com relação à análise comportamental e à solução dos problemas. A partir de que perspectiva você identifica o problema e se nessa mesma perspectiva ou em outra você resolve aquele problema, você aplica uma solução, beleza? Então, muito obrigado pela sua participação, ótimo dia, se inscreve no canal. Na descrição do vídeo eu tenho o link para o nosso curso online de adestramento e comportamento canino, e nele eu darei um passo a passo mais detalhado sobre como que a questão do adestramento e da análise comportamental pode ser desdobrada, inclusive com fundamentação. Beleza? Obrigado mais uma vez pela sua participação e
Até o nosso próximo vídeo, beleza? Um abraço a vocês.